nós vamos dar início a esse colóquio, né, sobre educação financeira. Obviamente, são alguns anos também que eu sou professor de mercado financeiro da UNB, também coordenador de pós-graduação da Faculdade Mackenzie, na área de mercado de capitais e também de risco também, né? Então, eu vou dividir com vocês um pouco. Essa apresentação vai ser uma apresentação bem ampla, porque nós vamos aprofundar os temas também nos encontros que o Edson aqui mencionou com relação às lives, né, que vão existir. Primeiro, é o tema, obviamente, educação financeira, mas vamos tratar particularmente de orçamento pessoal e planejamento financeiro. Toda atividade humana, ela precede com um bom planejamento. Não é diferente com a educação financeira. Então, nesse caso particular, eu vou aqui aproveitar a ideia de construção de uma casa. Eu tenho o terreno, tenho que pensar nas condições do terreno para decidir qual vai ser o alicerce que eu vou colocar ali para construir minha casa, né? Posteriormente, nós vamos ter as fases, né? A gente costuma dizer que vai até a cumieira, e essa cumieira vai consumir cerca de 1/3 de todo o orçamento. E é bom que a gente saiba disso, para a gente poder acabar a obra. E o acabamento vai levar 2/3 do orçamento da obra. E aí, finalmente, teremos a nossa casa, a nossa residência. E não é diferente com relação à educação financeira. A primeira coisa que nós temos que trabalhar é a questão relativa aos aspectos comportamentais, né? Que seria ali os alicerces do nosso trabalho. Então, primeiramente, nós temos a disciplina, que é muito importante. Aí eu coloco aqui 3 atributos, que eu vou me aprofundar daqui a pouquinho, mas é disciplina, determinação e a honestidade. No caso da honestidade, muitas vezes, por causa do auto-engano, nós temos a tendência de auto-enganar a nós mesmos, né? Então, geralmente, a gente acha que vai dar, que podemos fazer, mas não temos aquele dever de casa de fazer um certo planejamento. E, muitas vezes, não temos nem disciplina, né? E aí entra a questão importante, que é saber e conhecer um pouco o meu perfil, né? Qual é o meu perfil? Seja um perfil de tomador de crédito, de investidor, né? Mas é importante. E hoje, no mercado financeiro, né, todo o investimento ele tem que estar adequado com o perfil do investidor, né? Então, nós temos a necessidade de cumprir o que eles chamam de suitability, que é exatamente adequar os investimentos ao perfil. Então, você pode ter o perfil conservador, moderado, ou aqui arrojado, ou agressivo, né? Não importa o nome. O importa é que você se conheça. E, normalmente, acontece isso. De um lado vem a paciência e, do outro lado, o impaciente. Uma vez teve um rapaz que foi fazer um investimento na corretora e eu falei com ele, olha, é muito arriscado. Ele falou, você sabe a diferença do jogador para o especulador? Eu falei, eu sei. Eu falei, pois é, eu sou jogador. Então, ele foi com o espírito de jogador e, no final das contas, perdeu lá uma boa quantia jogando, né? Então, o espírito tem que estar muito atrelado ao seu comportamento também. Porque, senão, você vai chegar em casa e não vai conseguir dormir. E não vai ser nada bom, né? Também tem a questão da autoconfiança ou insegurança. Então, tem aquele muito autoconfiante e já tem aquele outro medroso, né? Mas faz parte. Eu tenho que conhecer onde eu me enquadro aqui. Tem a prudência e imprudência, né, que são 2 características também, né, e vai de um ponto para o outro, né? Então, vocês estão observando que é de um limite para o outro, tá? A pessoa é conservadora ou arrojada. A sensatez e a ganância, né? Olha, é lógico, é importante que a gente tenha um certo objetivo de vida. Eu tenha um horizonte de investimento. Eu tenho que ter, é importante isso. Mas tem que ter o equilíbrio também nessa decisão. E aí, muita calma ou ansiedade. Aí, se você é muito ansioso, às vezes vai tomar uma decisão inadequada. Eu lembro que a gente estava na corretora, sentado tomando um café da manhã, a diretoria, e, de repente, olhando a televisão, eu vi um avião bater numa
no edifício. Eu pensei, nossa, que piloto. E nisso o diretor de risco já levantou da mesa. Quando o segundo avião bateu, não tinha mais tempo. Todo mundo foi unânime em achar que era terrorismo. Mas o nosso diretor de risco já tinha saído e feito o head de todo o investimento do banco. Então, assim, não adianta eu falar, você vai ser assim, você vai ser assado. Cada um deve se conhecer, né? E essa questão da euforia e depressão, ela tem a ver com tudo, né, que muitas vezes a gente faz. A gente quer comprar um determinado bem, a gente está com aquela euforia, né? Por isso que a gente fala que a gente não deve ir no supermercado na hora do almoço, porque senão a gente vai comprar coisa que não deve, né? Ou também passear no shopping com um cartão de crédito no bolso. Também vai dar problema. Então, essa euforia, quando você chega em casa, fala, para que eu comprei esse negócio? Meu? Aí vai passar para a depressão, né? Então, a pessoa fica, eu quero devolver. Só a marcha ré no carro é mais 10% que você já perdeu, né? Você comprou o carro errado. Eu lembro que uma certa ocasião, eu ganhei uma boa quantia num coisa e resolvi comprar um carro. E comprei aquele bem caro. Mas depois me deu um arrependimento. Aí, quando eu voltei lá, o cidadão falou assim, não, isso aqui é 20% a menos. Falei, não, mano, eu tenho que arrumar um jeito de escapar disso, né, desse prejuízo. E consegui, dentro de uma engenharia e mostrando calma, colocar o carro na compra de um imóvel. Aí eu consegui recuperar todo o valor, entendeu? Então, muitas vezes, aquele momento de desespero, se eu entrego o carro lá, eu já consumo o prejuízo. Então, no mercado, a gente fala assim, enquanto você não vender, você não consumou o prejuízo. Então, calma e vamos ver o bom momento, né? Então, basicamente, é esse aí, são os perfis que a gente tem que observar. Agora, vou voltar lá no início, disciplina e determinação. Aí eu elenquei aqui algumas questões importantes. Primeiro, anotar a despesa. Um dia desse eu vi uma reportagem na televisão, que eles falavam que fez a pesquisa, a maioria gosta de papel, massa e régua. Eu me senti em casa, né? Eu não me acostumei com planilha, mas, olha, a modernidade é importante. Eu trabalho com planilha, né? Lógico. Mas eu achei interessante, porque na hora que você vai colocar no papel, você grava, fotografa, né? E tem aquele diálogo com você mesmo, né? É interessante, e tem pessoas que até mudam a cor da caneta. Fala, positivo é azul, negativo é vermelho, né? E vai se divertindo. E porque a educação financeira é uma diversão também, né? Não pode se pensar só nas obrigações, né? E aí, não importa o quanto a sua mão vai tremer conforme os valores vão surgindo. Acontece, né? Ai, meu Deus, né? Coloca lá o determinado valor. Mas esta é a chave que vai lhe abrir a porta para muitas oportunidades. Então, a disciplina ela é importante nesse aspecto. O importante é você olhar que os seus gastos não superem os seus rendimentos. Então, é a primeira regra que a gente tem que observar, né? O importante não é quanto você gasta, é se o que está gastando está dentro dos rendimentos. Eu lembro quando eu fui conversar com uma pessoa, a TV Justiça quis fazer um case, aí me convidou para orientar uma pessoa. Eu cheguei na casa dela, a geladeira estava cheia de imã de geladeira, um de cada país do mundo. Eu falei, nossa, essa pessoa viaja. Depois, olhei o fogãozinho dela, um fogão de 2 bocas. Eu falei, ela não deve comer em casa, deve comer em restaurante. Eu já preparei toda a conversa com ela e começaram a gravar, e eu comecei a perguntar, aqui, você gosta de viajar, não gosta? Eu gosto. Como é que você sabe? Não. E você não come em casa, você só come em restaurante, não é? O senhor é detetive ou é economista? Mas os detalhes acabam mostrando o perfil da pessoa, né? E eu fui falando para ela, olha, só o fato de você estar viajando e estar comendo fora, a sua inflação não é IPCA. A sua inflação está muito acima, então você está com um problema que você vai ter que administrar. Então, esses detalhes, as pessoas não enxergam. Às vezes precisa de alguém falar para ela, alguém de fora, porque ela está se endividando e não está nem sentindo. Depois fica difícil, né, quando vira tal de bola de neve, né? E esse estilo de vida é fundamental, né? Quando a gente começa a nossa vida, né, a gente vai morar numa kitnet, né,
Se for morar numa casa, você já está com um problema. Então, não tenha dúvida que o estilo de vida também determina as suas condições financeiras. Então, você estabelece o estilo de vida, mas tem que casar com a sua renda. Não tem como fazer as duas coisas separadas. E poupança e investimento? As pessoas confundem muito o conceito de poupança e de investimento. Sobrou meu dinheirinho, eu faço uma poupança. Essa poupança pode ser até no colchão, né? Mas só cuidado, né? Com o tempo, esse dinheiro pode mudar de coisa e esse vai virar papel velho, né? Como acontece muitas vezes. Então, agora, o investimento não. O investimento, eu tenho que olhar o custo e oportunidade. Eu tenho que buscar um rendimento que vai me dar um ganho acima da inflação. Porque se estiver abaixo da inflação, eu vou estar perdendo dinheiro. Então, esse tipo de conceito é importante. O que é poupança? O que é investimento? O que é uma reserva financeira de emergência? Né? Eu vou ficar doente, de repente, vou precisar, vou ter um problema de saúde. Mas a forma melhor para calcular essa reserva é calcular o seguinte: se eu perder o emprego hoje, se eu perder a minha renda hoje, quanto que eu preciso para viver um mês? Aí você tem esse valor. E depois você multiplica por 5 meses, que é um tempo pelo qual você vai buscar outro emprego, outra colocação. Então, a reserva de emergência ela pode ser calculada de uma maneira racional, e você ficar tranquilo. Se acontecer o fato de você não arrumar uma atividade, você tem tempo para procurar, fazer as entrevistas, né? Então, é importante isso aí. E esses acontecimentos inesperados sempre acontecem. E, para isso, também existe uma outra questão no mercado, que é o seguro. Muita gente negligencia o seguro. E o seguro é importante também. No mercado financeiro, a gente trabalha com o chamado hedge nos investimentos. Mas, uma vez, a Bovespa criou um produto chamado POP. Acho que ninguém ouviu falar nesse produto. Já quem ouviu falar? POP. Você vê, né? Então, é uma porcaria de produto, né? Por quê? Porque se a bolsa subir, você não ganha. Se ela cair, você não perde. Então, fica em casa, pô. Você não, o cara ganhou prêmio por desenvolver esse projeto. Não, é zero. Não vendeu nada. E a Bovespa ganhou dinheiro, gastou dinheiro com folheto, panfleto, né? Mas, assim, não tinha uma lógica humana. É importante isso também. E essa incerteza e risco, eu vou falar. Eu detesto incerteza, mas adoro o risco. Porque o risco eu posso calcular, a incerteza não. Então, a incerteza não deve fazer parte do meu portfólio, mas o risco, sim. Por que o risco, sim? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, não tenha dúvida que é importante que esse risco exista, mas que eu possa calcular e me preparar para ele. Né? A insulina da vovó não pode ir para a Bolsa de Valores, senão a velhinha vai morrer. Né? Uma coisa urgente que você não vai gastar com investimento de risco, mas, às vezes, um bom risco vale a pena. Então, tem que analisar tudo isso dentro dessa determinação, dessa disciplina e do auto-engano ou honestidade. E aí eu posso viver numa fantasia, num reino da fantasia, ou viver numa realidade. Eu vou dizer o seguinte: quem vive na primeira, a tendência de ter problema é muito grande. Né? Então, eu tenho que acostumar com a minha realidade e ser honesto. Você sabe onde vão parar suas receitas todo mês? Né? Hoje eu sei, mas isso em função de esforço meu, de trabalho. Né? Aí hoje eu tenho esse levantamento, eu sei exatamente onde que eu gasto, quais são minhas despesas fixas, quais são as minhas variáveis. Né? Eu trabalho muito isso aí. Né? E enfrentamos muitos desafios para organizar e manter nossas finanças pessoais. Esses desafios eles vão muito além do emprego bom. Né? Às vezes, você tem que decidir por uma moradia, você tem que decidir pelo transporte, né? E tudo por um estudo, né? Como é que vai ser seu estudo, a distância que você vai ter que percorrer todo dia, você vai gastar de combustível, né? E a gasolina está muito barata agora, né? Mas, então, esses aspectos todos têm que estar presentes.
e melhorar o controle do orçamento e contribuir para mudanças importantes na sua vida. Então, isso aí acaba refletindo nisso. E, com isso tudo, você vai auxiliar nas conquistas de meta e realização de objetivos, né? Isso que é importante, você traçar as suas metas, o seu horizonte, e andar e trilhar esse caminho. Agora, um detalhe importante. Por que conversar sobre finanças com a sua família? Né? Muitos de nós, às vezes, guardamos. Né? Não vou falar com ninguém e tal. Aí, depois que o problema acontece, aí lembra aquela propaganda de um banco que tinha na televisão, no enterro do cidadão, e o cara lendo o testamento dele. Falou, olha, para fulano deixou a dívida. Para fulano, aí começar a jogar pedra no caixão dele. Né? Mesmo que... Mas, sabe? Então, assim, é importante que você converse com a sua família. Né? Não que você vai estar morto mesmo, né? Mas lá no Japão, eles deixam uma herança para o neto. Aqui no Brasil, nós chamamos de dívida para o filho. Né? Tem que mudar essa mentalidade. Né? E outra coisa importante também no dia de hoje, eu não podia deixar de falar, que é as fraudes. Né? Hoje em dia, quando você tem as questões cibernéticas, o Edinho mesmo falou, tem que colocar que é você mesmo, porque é o que mais acontece. Às vezes você demora a construir um patrimônio e, de repente, você cai numa cilada. Eu tive um episódio desse e quase que eu caí. A pessoa dizendo que era do banco, tal, que fraudaram o meu cartão e tal. E, de repente, ela falou uma coisa que eu despertei. Ela falou assim, olha, vai um motoqueiro aí pegar o cartão de crédito com você. Eu falei, rapaz, eu não dou cartão de crédito nem para minha mãe. Vou dar para você? Então, ali, mas quantos caem numa situação dessa? Tem gente que entrega o cartão de crédito, tem gente que... Né? Então, essa fraude, ela é dilapidadora do patrimônio. E hoje, cada vez, estão se especializando mais. Então, ficar atento a isso aí. Na educação financeira é importante conhecer os métodos para você não poder cair nesses contos do vigário. Né? E o consumo consciente e planejado, ele é importante. Porque você tem que se premiar também. Você está trabalhando, você sabe que um dia você não vai estar mais aqui, né? Então também não tem necessidade de ficar acumulando muito, porque você não vai usar depois. Te garanto que você não vai ter uso para isso. Mas enquanto estiver aqui, né, adquirir uma casa, adquirir um carro, né, um estudo, uma viagem, isso é muito importante. Então a gente geralmente vai depois aqui comentar a questão de você dividir curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né, nos horizontes de investimento e também de atuação financeira. Por que eu devo administrar meu dinheiro? O maior erro que a gente comete é dar a administração do nosso dinheiro para outra pessoa. Não existe almoço grátis. Né? Então, eu costumo dizer que não tem banco bom, tem atendimento bom. Então, independente de banco, de instituição financeira, se o atendimento é bom, você fideliza o cliente, né? E ele vai ficar ali aprendendo um pouco, né, como a iniciativa da própria Cooperforte hoje, fazendo uma palestra sobre educação financeira, ela quer fidelizar o seu cliente também. Né? Eu preciso ou eu quero isso. Isso é um dos maiores erros, às vezes. Né? Você compra algo que você não precisa. Né? Agora, isso pode custar caro. Né? Em um determinado momento da tua vida, é preciso que você tenha a diferença, o que é urgente e o que é importante também. Né? Então, essa dicotomia ela tem que estar no dia a dia das suas análises. Né? Devo comprar à vista ou a prazo? Hoje mesmo está um debate enorme sobre o cartão de crédito, né? A questão de parcelamento e tal. Né? De fato, a gente sabe que se você pechinchar, você tem um desconto, mas às vezes não. Mas o parcelamento ajuda também você a adquirir um determinado produto. Então, eu não sou favorável que se acabe com os instrumentos. Eu acho que cada instrumento tem a sua aplicação. Né? Hoje mesmo, em finanças corporativas, a empresa precisa de capital de giro, a empresa precisa de recursos rápidos, e as pessoas também não são diferentes. Né? E o consumo me faz feliz. Tudo bem, mas o mais importante é você ter o equilíbrio financeiro. Né? Não colocar no consumo a sua felicidade. E entra aquela questão que eu estava falando aqui, detalhando. Então, no mercado, a gente trabalha a curto prazo, 2 anos.
Aí pode ser umas férias, umas viagens, né? Médio prazo, até 5 anos, você pode comprar um carro, um curso numa universidade. E longo prazo é imóvel, aposentadoria. Ou seja, tudo isso deve estar no radar, né? Então, a colocação disso num planejamento é fundamental. O que é de curto prazo, o que é de médio prazo, o que é de longo prazo. Depois, nós vamos entrar aqui na questão de renda de custo variável e custo fixo, né? Mas, primeiro, adotar a questão do horizonte, que é fundamental. Agora, precisamos saber do nosso fluxo de caixa. É dever de casa, né? Quanto é que eu preciso, né? Se a gente for olhar bem a rigor, o que um ser humano precisa para sobreviver? Começa por ali, né? Então, às vezes, a gente coloca na cabeça algumas necessidades que não são necessidades. Então, em educação financeira, a pessoa aprende, através do comportamento, a direcionar, né, as suas atividades para esse objetivo. E aí, no final, se o fluxo é positivo, eu tenho dinheiro para poupar ou investir. Se o fluxo é negativo, eu faço um empréstimo ou financiamento. Agora é o seguinte, gente. Dívida, ela pode ser boa ou ruim. Existe dívida boa. Então, quando você adquire um bem que vai dar retorno, que vai valorizar, é uma dívida boa. Então, nem todo endividamento é ruim. Às vezes é necessário dentro do planejamento também. Você antecipa um benefício. Agora, uma coisa que você vai daqui 3 anos usufruir, você pode antecipar. Isso vai ter um custo financeiro. Mas pode acontecer de ser um bom investimento. De você fazer um gasto interessante através de um crédito, né? De um financiamento. E a diferença de empréstimo para financiamento é que empréstimo não é direcionado, não tem um bem fixo, objetivo. Já financiamento tem. Então, o financiamento é para imóvel, um automóvel, né? Agora, empréstimo você usa da forma que você achar mais conveniente. E aí, eu queria fechar esse tema dizendo o seguinte: de um lado, nós temos os tomadores, do outro, os investidores e poupadores. Aqui na Cooperfob tem os dois, né? Né? E é bom porque você colocou aqui que eles recebem a sobra de caixa, né? É distribuída para os dois, né, que são associados. Então, é um desenho muito positivo, né, que as pessoas realmente têm que ter essa visão. E aí, tomador, você vai trabalhar para o capital. E o investidor e poupador coloca o capital para trabalhar para ele. É muito mais agradável do ponto de vista de perspectiva. Então, vou comprar um automóvel, vou fazer um crédito. 5 anos para pagar. Beleza, hein? Daqui 5 anos eu estou xingando. Porque o carro já está obsoleto, eu vou ter que comprar outro carro, ainda estou pagando prestação. Então, muitas vezes, vale a pena o esforço, o sacrifício de você investir e comprar o carro à vista. E pechinchar até um bom desconto. E entre o tomador e o investidor, nós temos a intermediação financeira, né? Diferentemente do que eu comentei aqui com relação ao Cooperforte, a intermediação financeira tem um spread, né? Aqui você também vai ter um spread, mas o ganho, a diferença, volta para o associado, que é a grande diferença aqui do mercado, que o mercado vai gerar lucro e os lucros vão ser distribuídos para os acionistas. Tá certo? Bom, o tomador é deficitário e os investidores e poupadores são superavitários, tá bom? Agora vamos entrar aqui numa questão dos produtos financeiros. Eu coloquei propositalmente cartões de crédito. Por quê? Porque tem pessoas que têm mais de um cartão de crédito. Tem pessoas que têm coleção de cartão de crédito e se orgulham disso. Olha, eu tenho 15 cartões de crédito. Está pagando anuidade em tudo. Então, não dá, né? O importante é você ter o cartão de crédito e usar de maneira inteligente. É um produto positivo, mas que, se usado de maneira errada, nós estamos vendo aí. Aumentando o endividamento, inadimplência. E contas bancárias, a mesma coisa. Tem gente que tem coleção de contas bancárias. Então, é um tal de pagar tarifa que é uma loucura, entendeu? E as pessoas, às vezes, pagam pacotes que elas nem utilizam.
Então, vamos somando aí. Aí o que eu faço com o pessoal? Vamos colocar aí. Só de tarifa você pagou R$800 aí no mês. O quê? Pois é, multiplica por 12. Rapaz, dá uma boa viagem para Nova York, viu? Então, as pessoas começam a tangibilizar isso aí. Então, não tem que ter contas bancárias, tem que ter um relacionamento. E nesse relacionamento, você tem um bom atendimento e você vai ter apenas um. E esse que é importante. E aí, eu já falei dos seguros, que é fundamental, né? Porque senão você vai ter problema, ninguém sabe o dia de amanhã, necessidade, né? Eu costumo brincar, dizer o seguinte, eu tenho que valer mais vivo do que morto. Então, às vezes, o pessoal chega para mim, não, César, aqui, um seguro de 2 milhões. Eu falei, não, meu filho, se eu pegar 2 milhões, vou ser atropelado na garagem, vai ter que começar caco de vidro na comida. Não posso, tem que valer menos, cara. Eu não valo 2 milhões. Né? Então, eu tenho que olhar, que eu tenho pessoas do meu lado ali, de repente, aquele carro começa a andar ali na garagem, eu falei, epa, estão sabendo que eu estou valendo 2 milhões morto. Né? Então, a gente tem que ter noção também da dimensão, para não gastar dinheiro à toa, gente. É isso que eu estou falando. Tem gente que tem coleções de seguros. Para quê? Né? Então, tem que ter o necessário, mas não mais do que isso. E despesas e receitas, as despesas, elas são, de uma maneira, controláveis, porque depende de você, é você que realiza as despesas. A não ser assim, né? Uma vez um amigo meu roubaram o cartão de crédito dele, né, da mulher dele. Aí o banco ligou para ele, falou, olha, fulano, roubaram o teu cartão de crédito. Ele falou, deixa lá que o ladrão está gastando menos. Né? Então, deixa com ele, que eu estou tendo a economia. Né? Então, às vezes, o cartão de crédito serve ao contrário também. Tá? Vamos supor que ligaram para a mulher, tá bom? E a mulher falou, não, deixa lá que o ladrão está gastando menos que o meu marido. Vamos falar bem claro, tá bom? Tá bom? Mas o que acontece? Né? As despesas, elas são controláveis. Né? Então, tem as fixas, que não tem como eu escapar. Né? Água, luz, telefone hoje, vamos dizer assim, que não seja tão importante, né? Mas tem o seu valor. Acho que a internet vale bem. E as receitas, aí que entra um detalhe importante. Eu posso ter uma receita fixa, mas posso usar meus conhecimentos, as minhas habilidades para conseguir renda, que a gente chama de bico. Né? Então, às vezes, precisa. Aí que entra aquela questão que eu falei de conversar com a família. Né? Conversar com a família. Né? Eu lembro de uma menininha que tinha 18, não, ela tinha 12 e tinha uma irmã de 18. E elas conseguiram assim, fabricar pão de mel, né, para ajudar na renda familiar. E a mãe detestava pão de mel. Ela falou assim, então, mãe, você sai de casa que a gente convém. Mas o que ela fez? Ela combinou com os motoristas de ônibus que passavam na estrada para parar lá para comprar pão de mel dela. E ela pagava uma comissão para os motoristas. E hoje é uma grande franquia. Começou assim, vendendo pão de mel. Agora, não estou dizendo para todo mundo vender pão de mel, senão você vai ficar com raiva aqui. Né? Mas, do ponto de vista de negócio, né, é ilimitado as receitas. Então, não dá para sentar na calçada e falar assim, ó dia, ó azar, ó noite. Hoje é porque eu saí de casa. Lá no banco mesmo, quando a gente trabalhava, eu lembro que a gente tinha um projeto, e a gente foi para Curitiba, aí chegando lá para o pessoal da agência, aí tinha uns terceirizados também, eu falei, vem cá, começou a chover muito forte lá, né? Eles tinham que vender capitalização. Eu falei, mas o que você vai fazer? Aí o cara assim, não, está chovendo, eu vou ficar aqui na agência. Aí o outro falou assim, não, eu vou para o ponto de ônibus, está assim de gente lá, ó, vou vender. Então, assim, a mesma situação com duas visões. Né? E é isso que nós temos que olhar, as novidades, né, para poder melhorar a nossa situação financeira também. Né? E os principais erros, né, eu falei da questão dos produtos, agora tem os erros também. Primeiro erro, compra parcelado. Né? Eu até comentei aqui que às vezes pode contribuir, mas ela é uma facilidade que ilude a gente. Às vezes, paga em 12 vezes, é pouquinho, aí vai somando. Né? Então, a compra parcelada ela tem que ser analisada no contexto de planejamento também. Falta de conhecimento. Então, a gente tem que se aprofundar, entender um pouco. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre algumas coisas, mas isso é básico. Né?
Depois disso, vocês devem se aprofundar mais e buscar esse conhecimento. O mercado hoje trabalha com algoritmo. É uma coisa que a gente tem que brigar com ele. Não tem jeito. E essas compras por impulso também, né? Então é aquela famosa, o canto da sereia. Aí você chega num shopping com cartão, aí fica as lojas assim, vem cá, entra aqui. E você compra as coisas, às vezes, por impulso e nem sabe o que vai fazer com aquilo depois. E a falta de revisão dos gastos, né? Então, a pessoa fez o gasto, tudo bem, mas vale a pena passar os olhos, marcar, pô, isso aqui eu não vou fazer mais, não. Né? Eu estou indo 4 vezes nesse restaurante caro aqui, eu vou só uma vez. E talvez nenhuma vez. Mas o importante é que você tenha essa decisão. Né? Buscar a educação financeira, quando já está endividado, poxa, tudo bem, pode até vir. Tem uma senhora, lá no Conselho de Economia, a gente, exatamente no mês de agosto, que é quando o economista completa o aniversário, né, dia 13 de agosto. Então, a gente faz umas tendas, umas clínicas. Né? E tinha uma senhora que sentou perto de mim e falou assim, olha, o meu ex-marido, eu falei, epa, meu ex-marido, eu falei, minha senhora, das 10 palavras que a senhora pronunciou, 9 foi ex-marido. Eu diria que, se a senhora perdoar o seu marido, eu não sei o que ele fez com você. Eu não vou nem entrar em detalhe. Os seus problemas financeiros estarão resolvidos. Porque 9 vezes foi ex-marido, pô. Aí tinha um negócio de um consórcio lá, de uma casa. Aí ela, falei, mas não sei o que ele fez, mas perdoa ele. Perdoa que vai dar certo. Aí ela pegou, me achou, me ligou e falou assim, olha, eu quero fazer 2 perguntas para você. Primeira, você é economista ou é padre? E segundo, deu certo. Eu voltei com o meu ex-marido e minhas finanças... Pois é. Né? Às vezes, o problema é o ex-marido. Né? E, às vezes, resolve, né? Porque é uma decisão racional. Muitas vezes, a gente entra no emocional. Eu não sei o que o cara aprontou ou deixou de aprontar, mas o importante é a senhora perdoar ele. Perdoa que, financeiramente, vai ser bom. E ela foi e perdoou. Né? Então, essa questão da educação, quando está endividado, é importante. Mas é bom começar antes. O ideal seria que, na infância, os colégios ensinassem sobre educação financeira. Porque hoje as pessoas estariam mais equilibradas, porque é questão mental também. Não é só questão de bolso. Isso que nós temos que entender. Agora, vamos falar um pouquinho sobre... Lembra lá do alicerce, né? A cumieira e o acabamento. Né? Quando a gente trabalha no mercado, a gente tem que trabalhar cenários. E não é diferente com o orçamento pessoal. A gente tem que ver as possibilidades. O que é um cenário otimista, moderado, pessimista, né? E tentar traçar uns planos. E, para entender isso, eu tenho que entender de economia um pouquinho. Então, a economia é feita de famílias, de um lado, e, do outro lado, tem as empresas. E, ali, recebendo imposto, tem o governo. E o governo deveria ser responsável pela segurança, educação, saúde, né? Aí, com esses impostos. Mas as famílias entregam a mão de obra para as empresas. As empresas pagam os salários em troca. Então, a família consome e as empresas produzem. E aí é o sistema que funciona hoje aqui no país. Então, você tem uma economia, às vezes, centralizada, que o governo decide tudo, e tem a descentralizada, que é o mercado que define. E aí entra a lei da oferta e da demanda. Se a oferta aumenta, o preço cai. A demanda permanente, constante. E assim vice-versa. Ou seja, o mercado funciona desse jeito. E, como eu falei lá atrás, do tomador e do financiador ou do investidor, não vai ter todo mundo de um lado, não, gente. O mundo todo é equilibrado. Vai ter os tomadores e vão ter os devedores. Sempre, sempre. Então, não fica triste por você ser tomador de crédito, não, porque você está bem, está contribuindo para a economia. Né? Você está bem. Agora, também não fica triste por ser investidor. O importante é que você busque racionalmente o que você quer de objetivo de vida e horizonte de tempo. E a economia ela vai te ajudar a traçar esses cenários que são tão importantes. Né? E aí você tem outra questão importante também para traçar esses cenários, que é a política de governo. O que eu tenho a ver com isso aí? Se a Selic vai subir, vai cair, não tem nada. Abre mais uma cerveja aí. Né?
Não, filho, você tem a ver com isso sim, meu irmão. É o famoso efeito manada. Né? Para onde vai, todo mundo vai. Né? Aquele sábio lá do Rio de Janeiro, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Ou seja, já cantava essa frasinha lá em 1815. Né? Mas que também é verdadeiro. Então, o governo ele tem 4 grandes políticas. A política monetária, que é mais comentada hoje, porque a taxa de juros está elevada. Nós temos a maior taxa de juros do planeta, real, né? Descontada a inflação. Então, isso realmente não é bom do ponto de vista do tomador. Mas, muitas vezes, se o governo não pratica essa taxa, você não tem dinheiro externo que vem para o país, porque o risco aqui é elevado, e vai por aí. Então, a política fiscal, é que nós estamos vendo aí, aprovou o arcabouço fiscal, né? Todo mundo feliz, né? A bolsa subindo, né? Beleza, mas é verdadeiro. É uma lição de cidadania o país aprovar esse arcabouço, porque é necessário. Não estou dizendo que seja o melhor arcabouço, mas o importante é ter um. E aí a política fiscal começa a entrar no eixo. E aí a política monetária também vai seguir um bom caminho. E vem a política cambial. Né? Dólar a 4,50. Opa, vou para os States. Né? Vamos lá fazer o dever de casa. Disciplina, determinação. Né? Calma, que amanhã ninguém sabe o dia. Né? E a política de rendas é exatamente. A taxa de desemprego caiu. Ótimo, ótimo. Né? A renda do trabalhador cresceu. Maravilha. É o paraíso. Mas é preciso acompanhar. E daí saem os indicadores. Esses indicadores não vêm de cartola. Vêm de pesquisa. Então, você tem o IPCA, né, que vai medir a inflação oficial do país. Você tem o PIB, que mede as riquezas, né, o que foi o consumo, o que foi o investimento, o que foi a poupança, o que foi exportação, o que foi importação. E uma das coisas que as pessoas, às vezes, não entendem é o CDI. O que é o CDI? O CDI é uma taxa que todo mundo quer, mas ninguém tem. Porque é uma taxa interbancária, interfinanceira. Então, é algo que se pretende próximo, mas você não vai ter 100% dela. Primeiro, porque os fundos de investimento vão cobrar um valor menor. Então, muitas vezes, nós temos aqui uma alternativa, que na própria Copperforte está pagando acima. Então, é procurar isso e olhar o risco. E como a gente viu aqui na apresentação do risco, né, um risco baixo. Então, nesse aspecto, é interessante vocês analisarem esse CDI, sim, porque é a taxa real que se pratica no mercado. E a Selic, né, a cada 45 dias, fica a torcida, né, para que caia mais, né? Eu acho que tem que cair a Selic também. Né? Então, a Selic é nesse sentido. Né? Ela está muito alta mesmo em termos. O Banco Central está tomando as decisões dele, técnicas, mas muitas vezes já existe espaço para a Selic cair. Então, nós, economistas, colocamos as nossas projeções, mas nem sempre coincide com o que o Banco Central faz. E temos aí o Banco Central, né, que é conhecido como Banco dos Bancos, e você tem os mercados, o mercado monetário, o mercado de câmbio, o mercado de crédito e o mercado de capitais. O mercado de capitais é o mercado de empresas, os produtos, ações, debêntures, né, as cédulas, tudo aqui no mercado de capitais. E o xerife dela é a CVM. O mercado monetário, o mercado de câmbio e mercado de crédito, o xerife é o Banco Central. Então, nós temos esses elementos trabalhando a nosso favor. Né? Hoje, você pode comprar fundo cambial, aplicar no mercado de câmbio, você pode, e é livre, você pode aplicar nos FDIC, pode aplicar aqui na Copperforte, que é crédito, você pode aplicar no mercado monetário, você pode aplicar no mercado de capital, e aí abre várias possibilidades para aquela poupança e para aquele investimento que você fez com muito sacrifício. Eu te garanto que para ganhar R$1 é muito difícil, mas para gastar é fácil. Né? Então, a gente tem que ter realmente essa visão de educação. E nessa organização que eu comentei, você tem que ter o controle financeiro. Né? Então, faz a planilha, eu posso recomendar a planilha, né?
tiver papel maço e régua, tudo bem. Como o Zé Valdir falou, né? É sempre importante o papel maço, né? 33 linhas, né? Então, é muito bom. E as despesas fixas e variáveis, né? O risco de renda cessante, é que eu comentei lá atrás. Então, de repente, eu perdi meu emprego, perdi minha renda, perdi meu negócio. Na pandemia, passamos por isso. Então, as pessoas se reinventaram, né? Quem poderia imaginar o trabalho home office? Né? Então, muita coisa se antecipou a uma tendência mundial, né? Mas só que tem que ter o equilíbrio também. Isso aí que é importante. Agora, um bem só é considerado ativo se coloca dinheiro no bolso. Então, hoje está na moda os investimentos virtuais, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não vou dizer para não aplicar em criptoativos, tá bom? Eu não vou falar. Eu prefiro ir para Las Vegas. Eu gosto, Mônaco é muito mais agradável, Estoril, né? Mas tem gente que gosta, porque não tem lastro. São investimentos que a demanda é que determina o preço. Tanto que o Banco Central está criando uma moeda, chamada Drex, que é cotada a R$1. Então, isso é uma outra história. Não é a mesma coisa. Criptomoeda é criptomoeda e o Drex é Drex. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção. O Drex vai ser um meio de pagamento que vai revolucionar muito os negócios, e os contratos também. Então, temos em mente isso. E, sempre lembrar, ativo real. Então, investimento em ativo real. Então, você tem os FDIC, os títulos, os fundos imobiliários, né? São tudo ativos reais. Então, a variedade é muito grande, né? E as opções também. Bom, o salário é talvez a fonte de renda mais conhecida, né? E o desafio maior é para quem não possui um trabalho formal. Então, as pessoas têm que trabalhar na informalidade, mas, de qualquer forma, não deixa de ser importante. Porque hoje nós temos, nessa situação, praticamente 33% dos brasileiros trabalhando na informalidade. Então, isso é importante. A gente tem que olhar essa população. E aí, olhar sempre as entradas financeiras, quanto que eu estou colocando para dentro, as rendas de aluguéis eventual, rendas outras que eu tenho, dividendos, e também, importantíssimo, a sazonalidade. Porque, assim, não é, muitas vezes, fixo, sobretudo quem não tem uma renda de salário. Varia de acordo com mês e mês. Então, você tem um mês de dezembro, por exemplo, que as vendas aumentam, né? Que trabalha com comércio. Mas é importante que você tenha essa visão que não é todo mês a mesma coisa. E as despesas são as mesmas coisas. É o que nós vamos falar aqui. Então, você tem as essenciais, são as fixas, não tem como. Agora, exemplos de refeições de não essenciais ou variáveis, né? Refeições fora, presentes, viagens a lazer, tal. Isso tudo aí você pode repensar e adiar, e realizar em outra época e não efetuar o gasto naquele momento. Bom, e essa reserva financeira, ela tem que olhar o seguinte, a partir do momento que eu fiz as minhas contas, segui o meu roteiro, estabeleci meu horizonte de tempo, estabeleci meu apetite de risco, vamos dizer assim, né? Eu vou agora ter uma sobra. E nessa sobra eu vou olhar liquidez, rentabilidade e segurança. O horizonte temporal também, de acordo com o meu objetivo. E, importantíssimo, diversificação, né? Então, é importante diversificar. Isso foi Markowitz lá na década de 50 do século passado. Agora, não adianta eu diversificar para muitos ativos. Eu tenho um certo limite, porque esses fatores de risco eles estão presentes. Mercado, liquidez e crédito. Esses são os principais. Tem o operacional também, que pode ser um risco de pessoa ou um risco material, né? Então, a de pessoa vai levar em consideração imprudência, negligência, omissão, dolo, má-fé, e a questão material, a obsolescência do equipamento, né? Falta de investimento em tecnologia, várias coisas podem causar o risco operacional material. Mas o principal para nós aqui é o risco de mercado, porque a variação de preço é o risco de mercado,
eu consegui vender o meu bem a um preço justo. Beleza, eu vou dizer que tem liquidez. Agora, se eu conseguir vender, mas a qualquer preço, aí não tem liquidez. É o risco de liquidez. E o risco de crédito é inadimplência mesmo, é dificuldade. Porque, assim, as pessoas acham, esse meu bem tem liquidez. Até eu compro, me vende o carro. Na época que teve aquele congelamento da poupança, eu lembro que eu estava em Cabo Frio, lugar ruim, e lá o cidadão passou vendendo um Monza por R$5.000. O Monza valia mais de 30. Eu comprei na hora. Eu tinha lá, agora que eu vou de Monza para Brasília, né? Então, assim, isso não é liquidez. Me perdoa, mas isso não é liquidez. Então, infelizmente, as pessoas não sabem disso. Então, quando você vai fazer um investimento, tem que olhar esse aspecto dependendo dos seus objetivos, né? Bom, agora o uso e gestão de crédito, né? Primeiro, quanto vai representar da minha renda mensal? É fundamental. Eu vou assumir uma prestação, quanto que vai... Normalmente, a gente trabalha lá com 30% da renda, para você assumir um compromisso. É necessário? Aí depois você vai conversar com a família, falar... né? Uma vez eu dei uma consultoria para um rapaz que era dono de uma empresa, ele trabalhava no fornecimento de alimentação. Ele comprou um carro, um Land Rover, para fazer entrega de marmita. Ele pagava 9.000 por mês. Eu falei com ele, vem cá, senta aqui, todo endividado. Eu falei, faz o seguinte, 2 prestações, você compra uma Kombi. E você devolve esse carro. E hoje ele agradece a mim até hoje, a empresa está grande aí e tal. Mas você vê, Land Rover para entregar marmita, né? É muita falta de noção. Mas tem, viu, gente? Isso eu estou falando aqui, eu não estou tirando isso aí da minha cabeça. Isso aí já é experiência que eu tenho de consultoria das empresas, né? Tem um caso que teve uma empresa que nós demos uma consultoria lá em São Paulo, e ela tem ações na Bolsa. A gente não pode falar o nome da empresa. Mas o problema da empresa era aquele que estava sentado entre a mesa e a cadeira do diretor financeiro. Então, aquilo ali. E nós tínhamos que arrumar um jeito de falar isso com o dono da empresa. Mas ele era sobrinho do dono da empresa. Olha a delicadeza, né? O que nós fizemos? Nós fizemos um sorteio de um curso de 2 anos em Harvard, e ele ganhou, Edson. Não sei como. Ele ganhou. E nós, em 2 anos, botamos a empresa, e ela é uma das empresas mais valorizadas na Bolsa hoje. Então, esses aspectos, vou trazer aqui para finanças pessoais. Isso acontece. Às vezes, por falta de conhecimento, que eu falei, a gente toma certas decisões, e aí não são boas. Porque tem um cara que falou um negócio, não sei se vocês já ouviram falar no Albert Einstein. Alguém já ouviu falar? Sabe o que ele falou? A maior invenção do homem é o juro composto. É esse cara aqui, da teoria da relatividade. Você imagina o estrago que não faz esse tal de juro composto quando mal administrado. Não é não? E outra coisa aqui que eu já ia deixando, que é a 7. O custo efetivo total. Então, às vezes, você chega para fechar um empréstimo, um financiamento, quanto que é a taxa? A 1,4. Essa é boa, não? Essa é única, viu? Então, pode vir para a Copperforte que tem. Né? Então, essa taxa tem, mas não tem aí, porque consignado é 1,9. Né? Aqui tem 1,4. Então, fazer esse tipo de ciência também, de você fazer uma portabilidade, é importante que a pessoa analise. Mas eu ia dizer o seguinte, que muitas vezes existe seguro, existe impostos, então, aí quando vê lá, a taxa é 13%. Aí falou, gente, não era só 8%? Né? Aí o imóvel vai ficar difícil de pagar. Mas tem que ver, o custo efetivo total varia muito e as pessoas não cuidam disso. O Código de Defesa do Consumidor exige que seja informado o custo efetivo total, e muitas vezes não se cumpre isso. Tá? Como a dívida será paga e o que deve cortar de despesa para que eu consiga fazer esses pagamentos. Bom, análise holística significa que eu tenho que olhar toda a minha situação. Não é só ali especificamente daquela situação de crédito, necessidade momentânea. É questão de futuro da família, né? Quais são as minhas perspectivas, ou seja, isso tem que estar no planejamento. A sucessão patrimonial é importantíssima também, porque às vezes ninguém pensa nisso. Só de imposto que você paga por transferência de
de patrimônio é uma loucura. Então, isso é importante também, está no dever de casa. Alcançar os objetivos. Não se trata, educação financeira não é economizar dinheiro, gente. Vamos pensar nisso, não é só a questão do dinheiro, é muito mais do que isso, como vocês viram aqui. O cenário econômico é importante também, nós mencionamos isso. A gestão de ativos é fundamental, o custo de oportunidade. O risco e seguro também tem que ser analisado. E não tenha dúvida que a tributação também é importante. Então, se eu tenho um investimento de longo prazo, eu não vou aplicar num fundo de curto prazo. Porque tem come cotas também. Então, tem várias situações que vocês têm que analisar numa situação dessa, né? E aí vem o Código de Defesa do Consumidor, que muitas vezes não é conhecido. Ele tem direitos que defendem o consumidor. Se o aumento da competitividade exige o necessário atendimento de resultados, por outro lado, requer cada vez mais uma postura idônea de indivíduos e organizações. Então, geralmente, existem os códigos de ética. Mas, mais do que isso, existem os PROCONs. Então, se você se julga prejudicado, você pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Agora, atenção, venda cruzada, que a gente chama de cross-gwelling, né? Goela abaixo. Não. Tem que ser cross-selling, né? Você pode fazer o cross-selling, mas cross-gwelling não pode, porque a legislação proíbe o cross-gwelling, né? E aí temos ainda a Lei Geral de Proteção de Dados, também hoje, que você tem direitos, e hoje está em vigor, inclusive gerando multas elevadíssimas para quem não cumprir. Você tem o Código de Defesa, que eu já mencionei, e tem a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que hoje toda transação, não pense que um certo cidadão foi... Primeiro ele foi lá numa empresa, querendo montar uma empresa de consultoria. Eu falei, qual o nome que você quer botar na sua empresa? Ele, Orange. Eu falei, não quero. Orange não, pô, arruma outro nome. Já vai entregar de bandeja Orange? Não, não. Aí, segundo, aí ele começou a descrever a operação dele. Eu falei, não, filho, não vai para esse caminho, né? Porque ele falou, eu tenho papel, massa e régua lá em casa, eu tenho meus tios muito ricos, eu vou fazer um fundo de investimento com eles. Eles vão me dar um dinheiro todinho, eu vou depositar na minha conta. Eu falei, assim, vai contando aí. Aí já escreve para você colocar no Ministério Público e ir lá para a Papuda. Porque não pode. Então, assim, às vezes a gente está fazendo um negócio, mas, por exemplo, para você atuar no mercado como consultor financeiro, tem que ser certificado pela CVM. Se você é analista de valor imobiliário, tem que ser certificado. Se você é administrador de carteira, então existe uma coisa chamada as leis de regulamento de mercado. Então não adianta eu ter uma ideia, eu tenho que ir uma ideia e me preparar para ela. Então, a prevenção e combate ao dinheiro está aí, né? Então tem todas as regras para serem obedecidas. E, por último, né, eu coloquei isso aqui, mas porque, às vezes, a cobrança ela não é uma cobrança amigável, mas o consumidor não pode sofrer nenhum constrangimento, né? Às vezes, eu lembro uma vez que eu trabalhava num determinado banco e tinha um cidadão que era devedor lá de coisa. Aí o pessoal falou assim, não, tem que mandar lá a Polícia Mineira. Falei, nossa, a polícia do meu estado é boa, né? Falei, não, professor, é Esquadrão da Morte. Falei, cara, que isso? Ou seja, para cobrança, o que é? Vocês são agiota? Aí ele, não, pois é, não pode. Né? Independentemente de ser proibido, não é cabível, né, você constranger. Bom, a gente procurou dar um panorama geral, né, da educação financeira, passei por várias situações. A ideia é que a gente aprofunde alguns temas nos próximos meses, né? Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês, e aí eu só tenho que agradecer, obrigado, né? E desejar que possamos nos encontrar outras vezes. Muito obrigado.